Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu vim gravar outro vídeo para vocês falando sobre terceirização de serviços. Vamos começar. Então, o que é terceirização de serviços? Uma maneira de redução de custos bastante utilizada pelas empresas é a terceirização de serviços, ou com a definição em inglês outsourcing de serviços, tá? Outsourcing, se vocês se depararem com essa nomenclatura, nada mais é do que a terceirização dos serviços que as empresas utilizam para reduzir os seus custos. Então, pois permite que as mesmas, no caso as empresas, foquem mais em nas suas atividades principais, fortalecendo suas estratégias e otimizando seus recursos. Então, nesse caso, a terceirização, ela é fazer, no caso, não fazer, mas é uma estratégia que as empresas têm para reduzir o custo de seus serviços, do que eles têm transmitido, do que eles têm passado para a sociedade. Então, como exemplo disso da terceirização de serviços, nós ouvimos muito falar a respeito das prefeituras que terceirizam o serviço, ou seja, a prefeitura em si, ela não tem, digamos, especialidade em produzir algo ou fazer determinado serviço. Ela contrata uma empresa afim, uma empresa fora, que venha prestar esse serviço que outrora a prefeitura deveria realizar, deveria ter ou fazer. Digamos, a prefeitura tem um quadro, por exemplo, a prefeitura tem um quadro de funcionários que trabalham com infraestrutura e manutenção, tá? Então, esses profissionais de infraestrutura e manutenção vão trabalhar nas escolas, vão trabalhar em repartições públicas para poder manter, para poder cuidar, para ver instalação elétrica, colocar piso, construir outros estabelecimentos, outros locais, tudo a mando da prefeitura, digamos assim. Eu dou exemplo para vocês para ficar mais fácil. Então, a prefeitura tem essa equipe da infraestrutura e da manutenção. Agora, nesse período da pandemia, as escolas estão sem alunos, então essa equipe ela vai trabalhar consertando o telhado, colocando piso, consertando instalações elétricas, instalações hidráulicas, enfim, vão fazer essa manutenção já que as escolas se encontram fechadas, tá? É um exemplo que eu estou dando para vocês de que a prefeitura tem a sua equipe de manutenção e infraestrutura. Mas digamos que essa mesma equipe ela já esteja empenhada trabalhando nas escolas, elas já estejam com o serviço em andamento. Mas a prefeitura ela tem um projeto de construir ou de, no caso, manter uma praça ou fazer uma reforma de uma escola. Ela tem a sua equipe, mas como ela quer, digamos assim, baratear esse custo, ou ela quer um serviço que seja feito diferente, ou porque a sua própria equipe já está ocupada com o serviço, ela vai contratar uma empresa fora que realize o mesmo trabalho e que faça isso de uma forma mais compensatória em relação a custo. Por quê? Essa empresa fora, essa equipe de manutenção vai construir a praça, fazer manutenção da praça, essa equipe vai cuidar da manutenção a fim de prédios públicos, obras públicas, por um preço relativamente mais barato do que a própria prefeitura paga para a sua própria equipe de manutenção. Espero que tenha ficado um pouco claro essa questão do que é a terceirização do serviço. No caso, outro exemplo, eu recebo um pedido para fazer um bolo para um casamento ou um bolo para um aniversário. Tudo bem, eu recolhi o pedido, eu aceitei o pedido, mas eu não vou fazer o bolo. Eu não vou
fazer o bolo do aniversário do casamento. Eu vou pegar esse pedido, mas eu vou repassar para a pessoa que realmente vai fazer o bolo, tá? Então, essa pessoa, ela já tem uma especialização, uma qualificação na preparação do bolo, ela já vai saber o que tem que fazer, quanto tempo, enfim. Essa pessoa vai fazer o bolo, repassar para mim e eu vou repassar para a pessoa que fez o pedido. É mais ou menos o que acontece naqueles ateliês de doce ou de confeitaria, né, confeitaria, e que a gente também vê alguns programas de TV, que basicamente o dono, a pessoa responsável, ela que fica à frente e recebe o crédito por tudo que tem sido feito. Só que, na verdade, quem realiza de fato o trabalho é um funcionário subordinado, que vai realizar todo o trabalho, mas por um valor fixo. Como a gente pode ver programas de culinária também, no caso, Ana Maria Braga. Quando ela ia fazer as receitas e tudo, ela iniciava, ela mostrava, ela participava em pequenas coisas, mas sempre tinha a funcionária que cortava, lavava, que preparava, que batia, que colocava no forno, enfim, o auxiliar. Então, seria mais ou menos a questão da terceirização do sentido. Retomando com o nosso assunto da terceirização. Como a gente já vinha falando a respeito da prefeitura e também eu dou o exemplo das confeitarias, as pessoas responsáveis no caso, a captação dos pedidos repassa para uma terceira pessoa fazer, o seu auxiliar fazer, e isso reduz o custo, por quê? Porque aquele auxiliar, ele já recebe aquele salário fixo, e aquele pedido do bolo, muitas das vezes corresponde a um valor muito mais alto do que aquele salário fixo que o ajudante ou o auxiliar recebe. Mas ele faz todo o serviço, mas boa parte da arrecadação do lucro fica com o dono do estabelecimento, por assim dizer. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender essa noção do que é a terceirização do serviço. Como vocês puderam ver, é nada mais, nada menos do que uma estratégia, é algo que é feito por empresas para poder diminuir seus custos com o seu serviço prestado, até mesmo com o produto, porque nós podemos ver também o seguinte, a China é uma grande exportadora de produtos que tem um custo muito barato, porque a mão de obra é muito barata, por assim dizer. Então, muitos países importam esses produtos muito baratos, que são fabricados na China, vêm para esses outros países para serem revendidos, comercializados em lojas por um valor muito acima do que ele é produzido. Então, isso é uma forma de terceirizar, porque se eu tenho uma empresa que vende esses produtos, eu poderia simplesmente fabricá-los, fazê-los e vender. Mas eu prefiro, é muito mais vantajoso eu comprar fora, eu importar esses produtos, porque vai sair a um custo relativamente menor, muito mais baixo do que eu mesmo produzindo eles. Então, essa é a noção do que é terceirizar o serviço. Nada mais é do que você reduzir o custo da sua produção, do seu serviço, e de forma com que se foque em outras estratégias e foque mais no que a empresa tem como principal. Porque na questão da terceirização não vai ter essa preocupação em você ter que produzir, você ter que mexer com o fornecedor, você ter que procurar um local para vender, você ter que se preocupar mesmo com todos os processos, desde a matéria-prima até o produto final. Ou se preocupar com o serviço desde a sua concepção até a realização final. Não há essa preocupação, você apenas pega o serviço pronto,
é o produto pronto no final e repassa. É como revendedores de revista, de algumas marcas, como Natura, o Boticário, Mary Kay. Então, o revendedor, ele quer, né, comercializar, vender para os clientes produtos que ele ache lucrativo, que ele goste, que tenha uma boa experiência. Então, essa pessoa pode abrir uma pequena loja, um pequeno estabelecimento para comercializar esse tipo de produto advindo dessas marcas, como Boticário, Natura, Mary Kay, por exemplo. Pode abrir uma pequena loja e comercializar esses produtos. Se ele se especializou, se ele quer trabalhar com esse tipo de serviço, esse tipo de produto, ele poderia simplesmente fabricar a sua própria marca, fabricar o seu próprio produto, construir uma marca própria sua, começar do zero e comercializar o seu produto ali, porque ele quer trabalhar com esse ramo. Mas o que é que acontece? Vocês percebem que tem todo um custo, toda uma preparação, tem muitas coisas a serem feitas e serem resolvidas que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda muitas situações, muitos processos demorados e que muitas vezes as pessoas não têm essa condição de fazer. Então, o que é mais prático? Você já ir numa empresa que já está constituída, consolidada, que já tem o produto preparado, pronto, já para ser entregue ao seu consumidor final, então você simplesmente vai pegar esse produto desse terceiro, que no caso, o consumidor final é o meu objetivo. Mas para que eu chegue até o meu objetivo, eu vou atuar como um intermediário. Não um intermediário, mas atuar como um mediador. Se eu tenho cliente que quer esse produto dessa marca, eu vou até a marca, pego esse produto e repasso para o meu cliente. Então, assim, entendam, são 3 passos. O cliente que procura pelo serviço, tem a minha pessoa que vai, no caso, comercializar esse produto e tem a empresa em si que fabrica esse produto. Ou seja, a empresa que fabricou esse produto ou que tem esse serviço vai me repassar e eu vou repassar para o meu cliente. De que forma eu quero que vocês entendam isso? Porque como eu estou falando acerca de produtos que pode abrir uma lojinha, então eu não fabriquei, eu não fiz, mas eu fui até um terceiro, que no caso é a marca, adquiri esse produto ou esse serviço, coloquei o valor agregado que eu acho, não que eu ache, mas tabelado, ou que eu ache que aquele produto tem um valor a ser adicionado e coloco ele em exposição para que esse cliente venha a adquirir. Então, vai ser um custo mais baixo de comercialização, a um custo muitas das vezes que é praticamente zero. Você só vai ter ali mesmo não a obrigação, mas você vai ter mesmo que fazer a atividade de ir atrás, no caso, adquirir esse produto e repassar para o cliente. Então, espero que vocês tenham conseguido entender, porque assim, a questão da terceirização. Eu dei esse exemplo porque se eu quero trabalhar com determinada coisa, mas eu não produzo essa coisa, eu vou adquirir de quem fabrica. Eu vou adquirir por um preço mais baixo, vou acrescentar o meu valor nele e vou repassar para o cliente. Mas o que isso tem a ver com a terceirização? Pelo seguinte, se eu montei algo que eu não fabrico, eu vou buscar um terceiro que fabrica, para que eu possa adquirir por um custo mais baixo, porque eu não produzi, e vou repassar ao meu cliente por o valor que eu agreguei a essa coisa. Por isso que eu falei 3 partes, porque o cliente
o cliente procura por alguém que comercialize. Muitas das vezes o cliente não chega diretamente ao terceiro, porque ou ele quer uma compra muito mais baixa, ou ele quer adquirir um produto menor, ou ele, não sei, geralmente porque empresas trabalham pela quantidade, tem uma maior quantidade. Então, às vezes, o cliente quer apenas um perfume, quer apenas um creme. Aí, para ir diretamente até a empresa, para adquirir um produto ou um creme, não é interessante. Então, por isso que é importante o papel desse mediador, por assim dizer, porque ele vai adquirir uma maior quantidade da empresa, já que ele, esse mediador, tem vários clientes, então é interessante para ele adquirir muitos produtos. É interessante para esse terceiro repassar esses produtos e esse mediador vai repassar para o cliente que quer apenas poucas coisas. Então, a empresa atua como um terceiro pela questão de que ele produz algo para outras pessoas que vão comprar e vão revender. E também eu dei o exemplo para vocês da questão da prefeitura ou até mesmo do governo, que contrata equipes externas, pessoas externas, para realizar esse trabalho, sem se preocupar com essa questão de que tem que produzir, tem que começar todo o plano do zero. A mesma coisa construtoras. Você vai contratar uma construtora terceira porque você não vai construir, você não vai contratar um pedreiro, você não vai ficar indo fazer essa manutenção do terreno. Você paga a construtora ou a imobiliária, que esse terceiro vai se responsabilizar por toda a construção, por toda a infraestrutura e manutenção. E a sua preocupação, enquanto procurou o terceiro, é apenas pagar pelo serviço e receber o serviço pronto. Espero que tenha ficado um pouco claro nessa questão. Continuando com a terceirização. Terceirizar é transferir o gerenciamento de uma atividade para uma empresa contratada, a qual se responsabilizará pela execução do serviço, atendendo às expectativas da empresa contratante, desempenhando uma espécie de parceria nos negócios, mas cumprindo apenas cláusulas contratuais. Foi o que eu tinha explicado para vocês, essa questão da terceirização. Você repassa a sua responsabilidade em construir algo, fazer algo, para uma terceira empresa que vai se preocupar, sim, de fato. Porque, como eu dei o exemplo para vocês, vocês querem construir uma casa, comprar uma casa. Então, o que vocês teriam que fazer? Fazer todo um planejamento de como é a casa que vocês querem, quem seriam os pedreiros, quando ia comprar o material, quando iria construir, como construir, enfim. Você teria todo esse trabalho de planejar passo a passo o que iria construir, onde iria comprar o terreno. Mas quando você contrata ou uma imobiliária ou, no caso, uma construtora, você só vai se preocupar com as cláusulas que tem no contrato e em pagar. Porque essa questão do planejamento, do pedreiro, do material, do local e tudo fica por conta dessa empresa terceira, que seria a imobiliária ou a construtora. A sua preocupação enquanto contratante seria pagar, né, pelo seu financiamento, pelo seu, no caso, pela moradia que você está querendo, no caso, adquirir, você só se preocuparia mesmo em revisar o contrato, ver se está tudo certo, ver se está em andamento, porque os pormenores, a empresa contratada se preocuparia com ela. Então, vocês conseguem entender a mesma coisa pacote de viagem. Para você concentrar uma viagem, tem a questão de pagar, tem a questão de onde ia se hospedar, questão de transfer, no caso diária, enfim, toda uma infinidade de coisas, quais são os passeios, por onde ia, quanto iria gastar. Então, tudo isso, a pessoa que pretende viajar teria que pesquisar individualmente, ou seja, é um trabalho a se fazer. Mas
Empresas, agências de viagem, elas já têm todo um planejamento, já tem todas as rotas turísticas, já tem hotéis, digamos assim, com as suas parcerias, seus convênios, já tem tudo montado, tudo estabelecido. A única preocupação das pessoas que procuram por pacotes de viagem é apenas ver a qual mais se adequa ao bolso e qual é aquela que melhor vai, digamos assim, satisfazer as suas férias, a sua viagem. Ah, quer ir para países na Europa, quer ir para países na América, quer ir para países na Ásia. A preocupação apenas vai ser escolher qual pacote viável e embarcar, porque percebam que todo o planejamento a própria empresa já fez. Ou seja, por que eu estou dando esses exemplos para vocês? Porque nós, enquanto consumidores, nós podemos sim fazer todo um planejamento, fazer tudo em si e ir da nossa própria individualidade. Mas, como muitos de nós não têm experiência, não têm preparo, não têm qualificação em algumas atividades, é interessante contratar terceiros que já têm uma qualificação, uma experiência e que já tem todo um planejamento definido e tem a avaliação de outras pessoas para que a experiência seja muito mais simples, muito mais descomplicada. Essa mais ou menos é a noção de você terceirizar um serviço. É basicamente reduzir o seu tempo, reduzir o seu custo, reduzir, enfim, todos os processos que você teria de forma que seja o mais simples e descomplicado possível. Outra vantagem da terceirização do serviço é a transformação do custo fixo em custo variável, já que transferem as obrigações da atividade a outra empresa. A empresa contratante fica livre de custos, como, por exemplo, no caso de contratação de mão de obra terceirizada para execução de serviços fora do espaço físico. Então, com essa definição que eu meio li aqui para vocês, é basicamente o que a gente vem tratando até agora. Essa questão de reduzir mesmo esse tempo, reduzir esse custo e ter uma maior possibilidade de fazer outro tipo de negociação com outras empresas e ver qual é a melhor, qual é a que mais entra no bolso. É a questão, como eu disse para vocês, dos pacotes de viagem. Daqui que você viesse escolher qual país da Europa é mais convidativo para o viajante, qual país da Europa, por exemplo, tem um custo menor, qual é o que você pode ver mais atrações turísticas, ou então, eu quero um pacote de viagem para lugares tranquilos, eu quero ter paz, eu quero, não que não tenha paz, é uma forma de dizer, eu quero ter tranquilidade, eu quero um lugar que tenha mais verde, que tenha montanha, ou seja, a agência contratada, terceirizada por você, ela já tem todo esse planejamento. Digamos assim, você quer contratar um pacote de viagem para um local mais tranquilo, um local onde tenha mais verde, mais montanha. Basicamente, o pacote de viagem não indicado para você seria para Nova York, para Los Angeles, para Paris, ou seja, são cidades turísticas que têm muita concentração urbana. Então, vocês conseguem perceber a diferença, porque talvez você pudesse dizer, eu quero ir para Nova York, mas só que lá é uma cidade, no caso, é uma cidade, é muito urbanizada. Onde é que eu vou encontrar sossego, verde e tudo? A agência já tem, digamos assim, um conhecimento de em que local, na própria Nova York, você vai encontrar esse requisito que você busca. E se não tiver, qual é o local mais próximo a Nova York que tem os requisitos que você procura, sem deixar de estar perto de Nova York? Vocês conseguem entender? A empresa terceirizada por você, contratada por você, já tem essa noção. Então, você simplesmente vai se preocupar em dizer se aquilo que você quer é contratar e pagar. Foi o que eu acabei de ler para vocês.
que a vantagem de terceirizar é transformar custos fixos que você teria em custos variáveis, porque você pode moldar o que você vai pagar de acordo com o que você quer pagar ou o que você busca pagar. No caso da viagem, porque uma viagem para Nova York pode ter um custo, já que você vai para áreas que são consideradas mais procuradas por viajantes. Então, o custo vai ser elevado. Mas se você buscar por lugares em Nova York que tenha pouca procura de viajantes, então o custo vai ser menor. Então, é mais ou menos essa pegada. Porque imagine vocês ir para um centro rural. Então, e o centro rural tem o mesmo custo que um centro urbano. Então, não é vantajoso. Então, é mais ou menos essa ideia que eu estou tentando passar para vocês. Do custo fixo e da questão do custo fixo e do custo variável. Então, as empresas transferem a obrigação das suas atividades para outras empresas. Que no nosso caso, eu usei o nosso exemplo porque nós somos um caso de ser uma empresa. Nós queremos contratar pacote de viagem para realizar negócios em outro país. Então, nós enquanto empresa, vamos contratar o serviço de outra empresa para realizar o que nós queremos da viagem. E nós, enquanto empresa, poderíamos ter sentado, pesquisado, visto tudo e apenas embarcado. Mas, para evitar todo esse tempo, toda essa perca, nós, como empresa, já contratamos a outra empresa que já tem experiência, já tem tudo traçado para fazer isso por nós. Então, é redução de custo, redução de tempo e é muito mais simples e mais rápido. É como você, hoje eu quero comer um bolo. Mas aqui que você venha fazer todo o planejamento do bolo, arranjar tempo para bater o bolo e fazer tudo, a sua vontade passa. Mas se você dizer, hoje eu quero comer um bolo, e simplesmente chegar na casa do bolo e já ter o bolo pronto e você só escolher o bolo que você quer, é muito mais prático, muito mais rápido. Então, essa é a questão da terceirização. A empresa contratante, no caso, quem vai contratar o serviço do terceiro, fica livre de custos, por exemplo, em contratar mão de obra, em executar o serviço fora do espaço físico. Que é como eu falei para vocês, da questão de uma empresa querer fazer um condomínio, aí contratar uma construtora, uma imobiliária, para encontrar o local que se adeque às minhas exigências. Então, eu vou contratar a construtora imobiliária, mas eu não vou ter preocupação com quem é o pedreiro, qual material, enfim, qual local, tudo aquilo que eu já tinha colocado para vocês antes. Vou ler aqui para vocês. Muitas empresas contratam serviços de consultoria, de contabilidade, call center, alimentação, financeiro, folha de pagamento e etc. Objetivando um serviço que seja mais eficiente e que tenha menor custo se a mesma for desenvolvida sozinho. A legislação não permite terceirizar serviços relacionados à atividade principal da empresa e deve-se cuidar para que a empresa contratada seja idônea e que possua especialização no serviço que irá prestar, já que também é considerado uma prática legal a prestação de serviços sem habilitação técnica. Retomando, como eu falei para vocês, essa questão da terceirização, ela é importante, ela é uma forma muito viável, muito legal de muitas empresas não se preocuparem muito com essas etapas, com esse tipo de processo no decorrer de muitas coisas que podem acontecer. Como no caso que eu falei, consultoria, contabilidade, alimentação, é basicamente aquelas empresas, ou até mesmo nós, quando contratamos serviço de buffet, serviço de garçom, quando nós contratamos serviços de advogado ou médicos, ou seja, são coisas a qual nós individualmente poderíamos fazer, estudando, buscando se especializar, se qualificar, mas por demandar tempo e nós queremos praticidade, não se preocupar com isso,
nós vamos lá e contratamos esses terceiros que vão fazer esse serviço por nós. Eu coloco sempre nós enquanto pessoa, mas também da mesma forma coloco também enquanto empresa. Eu coloco nós para ficar uma explicação mais simples de vocês entenderem, porque nós também podemos atuar como pessoa jurídica. Então, é importante também que mesmo com toda essa praticidade, essa comodidade, ter também um cuidado de observar quem é a empresa que vai contratar, se ela tem um bom histórico, se o serviço prestado por ela está dentro da normalidade, porque muitas das vezes o preço é baixo demais, as facilidades são demais e é aquele velho ditado, muita esmola e o santo desconfia. Não lembro muito bem, mas a ideia é essa. Então, procurar saber as referências, procurar saber se é uma empresa que ela oferece um bom serviço, se ela tem qualificação e especialização no que ela está tratando, no que ela está fazendo. Porque não é só pelo preço atrativo, pela comodidade. Tem que se prezar também pela qualidade desse serviço. O que você espera contratar e o que você recebe dessa contratação. Eu friso a questão da contratação de construtoras, porque quantas pessoas que têm o sonho da casa própria empregam seu dinheiro, seus investimentos na realização do sonho nessas construtoras e quando elas recebem, não condiz com nada do investimento delas. Foi um investimento que foi para o ralo, e as pessoas esperam receber uma casa maravilhosa, toda a comodidade, com tudo que se sonhou que se tem direito, mas quando recebe são casas mal feitas, mal executadas, com risco de cair mesmo, como teve o caso que aconteceu de que muitos imóveis estavam condenados porque foram feitos em terreno irregular, não teve todo esse cuidado. Então, é preciso ficar atento a essas questões. Como eu falei também, contratação de serviço de buffet, aluguel para festas. Então, qual é o estabelecimento? O estabelecimento tem referência, é próximo, ou você viu apenas um anúncio aleatório? Porque o preço é muito bom. E muitas das vezes podem ser coisas enganosas. Podem ser coisas que venham aí a prejudicar. No caso do buffet, qual a procedência desse alimento? Já teve algum caso de intoxicação alimentar? Essas pessoas têm qualificação para estar prestando esse serviço? Então, sempre ficar atento a esse tipo de coisa. Mesma coisa escola. Qual escola oferece um serviço melhor? Não, é um exemplo, por um exemplo de escolas particulares. Tal escola ensina idiomas, mas outra escola não ensina idiomas, então eu vou optar pela que ensina idiomas. Então, mas só que essa escola, ela tem um especialista, ela tem boas referências, como é essa escola? Porque não adianta ter um incremento a mais, mas o serviço dela não condizer com esse incremento, tá? Continuando. Os funcionários terceirizados não são subordinados à empresa contratante e, por isso, não podem executar tarefas relacionadas ao objetivo social da empresa, cabendo unicamente cumprir tarefas descritas no contrato de trabalho com a empresa contratada. Sabe-se que uma ação judicial trabalhista na empresa contratante é considerada corresponsável pela mão de obra terceirizada. Ou seja, a empresa que você contratou, voltamos ao caso da construtora. O pedreiro que está trabalhando na construtora, ele não é seu funcionário. Ninguém é seu funcionário. Você é apenas um contratante. Ele é funcionário da empresa contratada. Então, você simplesmente não pode chegar para esse funcionário, esse pedreiro, e pedir para que ele execute coisas que estão fora do planejamento que ele recebeu para executar. Você não pode chegar para ele e dizer que você quer o piso de tal forma ou a parede em tal lugar, porque ele não
tem a obrigação de fazer isso, porque ele vai executar aquilo que ele foi contratado para executar. A não ser que você contrate ele externo, por fora. Então, ele sim seria um subordinado seu. Mas enquanto funcionário da empresa que você contratou, ele não é seu subordinado. E no caso da pessoa enquanto empresa, ela é corresponsável. Porque, como eu falei para vocês, se você contrata um serviço de buffet e aquele buffet não tem uma boa procedência e as pessoas que se alimentaram desse buffet tiveram uma intoxicação alimentar, você é corresponsável, porque você não observou a procedência da empresa que você contratou. Então, a empresa é responsável por não ter uma boa higiene sanitária e você é responsável por ter contratado essa empresa que não tem uma boa higiene sanitária, ok? Continuando. Vantagens da terceirização de serviços. A redução de custos é uma das maiores vantagens para as empresas realizarem a terceirização de serviço, como a gente vem comentando até agora, pois assim podem investir recursos em outras áreas e obter maior qualidade em seus processos de elaboração de produtos e, consequentemente, aumentarão a sua lucratividade. Outra vantagem da terceirização é a transformação dos custos fixos em custos variáveis, já que transfere as obrigações da atividade a outra empresa, que nós também já tratamos antes. A empresa contratante fica livre de custos, como, por exemplo, na contratação de mão de obra terceirizada para execução de serviços fora do espaço físico da empresa, se eximindo de obrigações trabalhistas, gastos com treinamento, alimentação, telefone, de maneira que podem concentrar suas forças e usar a estrutura para desenvolver outros processos e aumentar a qualidade do produto. Isso também a gente já vinha falado antes, dessa questão de reduzir custo, de não se preocupar com todo o processo, de não se preocupar com o custo fixo, porque o custo vai variar de acordo com o que você procura. Você pode achar custos mais baixos de acordo com o que você pretende contratar, que pode ser algo mais simples de ser realizado. Ou então pode ser algo mais complexo de ser realizado, mas mesmo assim você pode buscar empresas que realizem esse algo de maneira mais propensa a dar um desconto ou de maneira melhor executada, mas com um baixo custo, tá? E também dessa questão da mão de obra, como a gente já havia falado. Você não vai se preocupar em contratar, no caso, pedreiro, arquiteto, engenheiro, enfim. Vai ser tudo responsabilidade da empresa que você contratou para executar o serviço. Nesse sentido, a terceirização de serviços é uma alternativa que faz parte das estratégias corporativas. Como a gente já tem falado, reduz o tempo de todo o processo de ser realizado do início até o final da sua execução. Esse modelo de trabalho tem sido cada vez mais utilizado por empresas que adotam um planejamento direcionado ao seu core business, mas que buscam mais agilidade, qualidade e especialização em todos os processos. A terceirização de serviços é capaz de trazer uma série de ganhos ao seu negócio. A terceirização também abre o processo para a criação de novas empresas, gerando mais arrecadação de impostos e criando mais empregos. Nesse sentido da terceirização, e tudo que eu falei aqui para vocês está presente nos slides que eu coloquei no Google Online, no Google Sala de Aula, está disponível para vocês. Só estou aqui dando minhas atribuições com vocês, que é importante, e falar aqui. A terceirização é interessante justamente por quebrar todo esse processo, que você não vai se preocupar em passar por todas essas etapas, você já vai até o produto final ou serviço final e adquiri-lo, se preocupando apenas com ir buscar e pagar, como no caso você contrata uma vidraçaria para poder realizar tal tipo de serviço de vidro que você queira colocar numa porta ou numa janela. Então, o profissional vidraceiro, ele não é seu funcionário, ele é funcionário da vidraçaria,
mas você vai contratar o serviço da vidraçaria que vai se utilizar do serviço dele. Então, você vai ter um custo relativamente baixo, porque o profissional vai fazer de acordo com as medições que você passou para ele e que você vai adquirir e pagar, e simplesmente isso. E as empresas fazem isso justamente para reduzir o seu tempo de serviço ou de programação. Como eu falei para vocês, a empresa vai planejar uma viagem. A empresa precisa contratar outra empresa altamente especializada para realizar a contabilidade, já que se ela for parar para realizar toda a contabilidade, vai demandar mais funcionários, vai demandar mais um local dentro da empresa que muitas vezes possa não ter esse local, nem esse custo para pagar outros funcionários. Mas aí ela vai contar com outra empresa que é altamente especializada em determinado tipo de serviço e vai contratar ela a um valor relativamente mais baixo, que seria contratar outros funcionários e ter outros locais para alocar esse funcionário. Outra vantagem também da terceirização, além de reduzir esse custo, reduzir esse tempo desse processo, é você ter essa praticidade, essa comodidade, mas também, do mesmo tempo que tem vantagem, tem as desvantagens, que é você contratar um serviço confiável, um serviço que vale a pena, um serviço que vai te ajudar a crescer. Mas como eu dei o exemplo também para vocês, possa ser que você contrate um serviço que não seja bem executado e você seja corresponsável pelo prejuízo que ela venha ter causado, tá? Então, é importante a terceirização, ajuda a movimentar o mercado, ajuda a arrecadar impostos, a economia crescer, mas tudo cômodo tem que ser feito com cuidado, tem que ser muito pesquisado. Como eu sempre uso o exemplo dos salões de beleza. Você vai contratar o serviço de um terceiro no salão para fazer maquiagem, arrumar cabelo, fazer depilação, enfim. Quais são as referências desse terceiro que você quer contratar? Qual é o serviço prestado por ele? Será que outras pessoas tiveram um bom resultado desse serviço? Será que outras pessoas tiveram uma boa experiência com ela? Será que o preço relativamente mais baixo cobrado, praticado por esse salão é porque o serviço é um serviço simples, mas de qualidade, ou porque é um serviço mal executado que vai te proporcionar um problema capilar, um problema tópico, um problema de pele depois? Então, tem que saber, basicamente, todas essas procedências antes de contratar. É importante contratar para fortalecer até os micro e pequenos empreendedores, as micro e pequenas empresas, mas sempre ter esse olhar atento a todas as referências dela, porque eu estou contratando, o que eu espero receber e o que de fato eu recebo. Então, espero que tenha ficado claro a questão do que é terceirizar, que é você repassar metade da sua responsabilidade do seu trabalho para outra empresa executar, tá? O seu serviço, e você se preocupar apenas com as outras questões principais. No caso, dá um exemplo aqui do organizador de festa. Eu, enquanto pessoa ou pessoa jurídica, vou contratar um organizador de festa. E o organizador de festa, que é o meu terceiro, meu contratado, é que vai se preocupar com a arrumação, com a organização, como o seu próprio nome diz, com música, com alimentação, com tudo que vai acontecer na festa. E eu, enquanto contratante, não vou me preocupar com nada. Apenas o organizador vai se preocupar com todas essas questões. Então, mas se algo der errado, a minha responsabilidade enquanto contratante era ter fiscalizado a procedência e as referências desse organizador. Mas se tudo der certo, é porque eu pesquisei as referências desse meu contratado. Então, é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro. Deem sugestões, tirem dúvida, o que vocês não entenderam, escrevam. E assim eu vou postar as outras séries de vídeos e nós ficamos por aqui com o nosso tema, que foi a terceirização de serviço.
Só foi mesmo a síntese para vocês se alocarem, vocês entenderem ou darem alguns exemplos do nosso cotidiano para que vocês consigam entender e assimilar essa questão e esse assunto, tá bom? Até mais!